real ou não científico, tem um custo político muito grande. Ninguém será igual após essa crise. Ninguém terá a mesma percepção do mundo. Ninguém vai passar incólume a esse período. Então, como será de novo? Aí nós estamos mais no campo do tarô e dos búzios do que no campo da história. Mas sempre, sempre, todo fato histórico afeta profundamente as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta sobre o conceito de felicidade, porque é um conceito, para cada um é diferente. E aí tem uma reportagem da CNN Internacional, porque no dia 20 de março foi o Dia Internacional da Felicidade da ONU. E aí saiu o relatório mundial dizendo que a Finlândia é o país mais feliz de 2020. E aí entrevistaram um morador da Finlândia dizendo que felicidade para ele nesse momento consiste em uma assistência médica de boa qualidade. O povo finlandês tem a sensação de que em caso de doenças e deficiências vão receber tratamento. O conceito de felicidade pode mudar no momento de uma pandemia? Ele muda, todos os conceitos mudam muito. O conceito de prazer, o conceito de felicidade, de êxito. Quando você olha as obras de Rubens, em que para mostrar mulheres belíssimas como as Três Graças, ele pinta três mulheres muito acima do padrão de peso que nós temos hoje, isso dá aquela dor hoje nas pessoas. Por que eu nasci no século 20 ou 21 e não no 17, onde eu estaria cada ano melhor para esse padrão? Tudo isso muda muito. O conceito de felicidade, ele é muito, muito mutável. E, aliás, a história poderia ser uma história desse conceito de felicidade. Quando o pai do atual rei do Butão inventou um índice de felicidade para substituir o PIB como único marcador de uma vida, ele tinha um objetivo quase turístico, né? Ele queria atrair gente e aí inventou-se que o Butão era o país mais feliz do mundo. Quando eu vou com grupos ao Butão e eles veem aqueles campos cobertos de maconha, que a maconha cresce muito no Butão e quase ninguém usa, e a representação de falos nas casas, que é muito comum na Ásia, as minhas alunas dizem, é por isso que é um país feliz a esse respeito. Eu acho que países pequenos, com população pequena, um alto índice de desenvolvimento, como é o caso da Dinamarca, que tem também o Segredo da Felicidade, que já virou o livro, segundo eles, a tal da palavra, que a minha pronúncia é ruim, de ruga, que é um conceito de intimidade e conforto em casa, ou a Finlândia, que tem uma das melhores educações do mundo, são boas referências de felicidade. Mas eu vou sempre lembrar que países perfeitamente desenvolvidos, com governos transparentes, com um primeiro-ministro que vai para o trabalho de bicicleta, com um presidente do Supremo que não tem motorista, como é o caso de quase todos os países escandinavos, esses são países que têm uma taxa de suicídio muito maior do que, por exemplo, países africanos com realidades sociais mais dramáticas. Então, nós temos que discutir mesmo o que é conceito de felicidade e por que existe tanta depressão no Japão, na Suécia ou na Finlândia, apesar do sistema funcionar. São questões complexas. Luc Ferry recomenda que a gente estabeleça um nosso padrão. E um grande pensador que fez o curso mais popular hoje em Harvard, que é um curso de felicidade, que é o Shawn Achor. O Shawn Achor, em vários livros, recomenda uma coisa: não espere o futuro para ser feliz. Não vá ser feliz quando você se aposentar no topo da carreira. Comece a ser feliz agora para que você atinja o topo da carreira. Não mire que a sua felicidade será quando seu apartamento de 1 quarto for um apartamento de 4 quartos. Não pense que o seu carrinho atual ruim vai lhe tornar feliz um carro que impressiona as pessoas. Seja feliz para atingir metas pessoais, metas econômicas ou quaisquer outras. Seja feliz agora para atingi-las e não espere o futuro para não fazer aquele erro que um colega e um grande amigo, Clóvis de Barros Filho, sempre dizia. Você está no ensino fundamental e diz que a felicidade é o ensino médio. Aí você chega ao médio e diz, não, é a faculdade. Na faculdade você vai ter o seu curso. Chega à faculdade, não, é o estágio. Aí chega ao estágio, não é quando você for efetivado. Aí você é efetivado, você entra na empresa, não. É quando você chegar ao topo dessa empresa que você vai ser feliz. Aí você chega, se aposenta, em geral adoece, se aproxima da morte e chega o padre à sua casa e diz, não, agora não, lá em cima é que você vai ser feliz. Não dá para acreditar que a felicidade seja sempre adiada. Eu acho que o professor Achor tem razão nos seus muitos livros e TEDs que ele faz, que a felicidade tem que ser um mecanismo atual, definido pelos meus parâmetros, Luc Ferry,
que é uma vida bem-sucedida, para eu atingir agora um grau de otimismo eficaz para que eu me sinta mais feliz agora para atingir metas, e não daqui a 30 anos. É uma escolha verbalizada que precisa ser feita? Se a gente não cair na autoajuda, que é um pensamento positivo, que basta eu fechar os olhos e pensar eu sou feliz, e isto é uma fantasia, existe um consenso entre as pesquisas, muitos livros sobre o tema, de que na miséria absoluta a felicidade é quase impossível. Se você não tiver o que comer, onde morar e seus filhos chorarem de fome, não basta fechar os olhos e ter pensamento positivo. Isso é uma fantasia de autoajuda, porque o pensamento não institui realidade. Isso é um delírio. Né? O professor tem um livro sobre felicidade, chama Felicidade, Modos de Usar. Escreveu em parceria com dois grandes amigos dele, o Pondé e o Cortella, enfim, foi no final do ano passado, E tem também um livro com o professor Clóvis que eu citei, que é Felicidade ou Morte. É um tema que eu reflito bastante. E hoje nós temos na Unicamp uma disciplina sobre felicidade. Harvard tem a disciplina mais disputada de todo o tempo sobre felicidade. Alguns torcendo o nariz, mas é evidente, quem torce o nariz para a palavra felicidade geralmente é infeliz. Com a mesma coisa daquela mulher que acha que os biquínis das outras estão muito ousados. Geralmente não é uma pessoa feliz com o seu próprio corpo. Quando eu começo a perseguir os outros como modelo, é porque tem algo comigo naturalmente que não vai bem. É o cara que diz, ele que só compra carro zero, é um horror isso. É uma dor, é uma dor. A felicidade não está onde os outros dizem, mas descobrir onde eu a coloco é bastante interessante. Voltando à epidemia, quem vai ter coragem de dizer agora no Instagram que gostaria de ficar o tempo todo com a sua família? Quem vai conseguir dizer isso após a epidemia? Nossa, família é tudo, gostaria de passar mais tempo com a minha. Né? Eu amo família, mas vai ser uma verdadeira lei do ventre livre quando a gente puder ter família um pouquinho menos concentrada, né? Professor, o senhor no início do programa falou que, bom, depois dessas grandes crises costuma haver quando passa, né, uma sensação de euforia quase, né? Uhum. Eu fico pensando se a pandemia do coronavírus não acaba coroando, carimbando essa era da solidão, da solidão digital mesmo. Ela acaba, de certa forma, como o senhor mesmo disse, né, estou jantando com os meus amigos pelo computador e tal. Uhum. É um carimbo desse nosso tempo? Eu acho que faz séculos que emerge uma vontade de controle do corpo e de cuidados de asepsia, quando a partir da Idade Moderna os manuais de etiqueta mandam que você não urine nas ruas, que você não escarre, que você não eructe em público ou flate em público, não dá para dizer o sinônimo dessas palavras no ar, mas então você não faça nada disso em público. É a ascensão de um homem moderno, cada vez mais controlado, até chegar à grande renúncia do século XIX, que é o homem vitoriano, que passa a usar preto, abandona pluma, seda e maquiagem típicos do homem do XVIII e passa a se vestir de preto, começam as virtudes da masculinidade e é um controle cada vez maior. O nosso mundo é um dos mundos mais controlados da história, é um dos mundos mais reprimidos da história, porque nós queremos uma unidade de comportamento. É aquela empresa que me chama para dar uma palestra sobre criatividade e eu pergunto, como é que vocês fizeram a seleção? Bom, uma entrevista, o que vocês esperavam do entrevistado? Que se fosse homem usasse um terno azul marinho, camisa branca, uma gravata bordô, se fosse mulher usasse um tailleur preto, com um fio de pérolas discreto e com pouca maquiagem. Então, vocês selecionam pessoas por esse perfil e querem que elas sejam criativas, é um erro. Então, queremos o senhor um curso sobre empreendedorismo. Você se dá conta que se a pessoa for empreendedora, ela sai da sua empresa? Que empreendedorismo e cartão ponto não combinam historicamente? E elas querem, na verdade, ler empreendedorismo como vestir a camiseta da empresa e ser mais produtivo. Então, existe confusão de valores e tudo isso está sendo testado nesse momento. Todos os nossos valores. Por favor. O que a gente faz com a esperança? A esperança, a segunda das virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, a esperança ela é fundamental porque a pessoa que tem esperança, ela age. O que é esperança? Quando eu tenho que dizer para o grande público, eu gosto de metáforas concretas. Esperança é você olhar para o seu filho de 12, 13 anos e acreditar que aquilo vai resultar em algo.
Isso é de uma esperança brutal, né? É de um gesto extraordinário. Esperança é você casar apesar das estatísticas. Esperança é você diariamente colocar um creme no rosto. É de uma esperança otimista enorme, sabendo o final da história, que você será um cadáver hidratado e bem cuidado. É uma esperança diária que você quer continuar manifestando. Isso é muito interessante, porque sem essa esperança não se sai da cama pela manhã. Ah, então tenho que ser esperançoso para eu ser mais produtivo? Não, porque o otimista abre mão da luta da vida. Por que eu vou tomar banho se eu vou feder? Não existe na primeira pessoa na língua portuguesa. Eu fedo, mas faz falta. Esse é um verbo que devia existir na primeira pessoa, né? Porque eu fedo, obviamente. Por que eu vou tomar banho se eu vou feder de novo? Por que eu vou limpar se vão sujar? Por que eu vou educar se a pessoa está resistindo? Por que eu vou ler se eu vou esquecer? A esperança é sempre a vitória da vontade de um mundo melhor. E esse mundo ideal ou utópico, nos dois sentidos que a palavra utopia tem como melhor lugar ou não lugar, esse mundo utópico corrige o mundo atual. Por que eu critico o atual Congresso? Porque eu tenho uma utopia, que senadores e deputados sejam perfeitos, dedicados ao bem público. Por que eu critico uma pessoa? Porque eu tenho a utopia de uma pessoa perfeita. Por que eu me critico? Porque eu não sou perfeito. A utopia é uma correção de rumo. E só pode ser um bom sonhador quem tem esperança. E sem esperança, a gente afunda enormemente. E como o mundo está tomado de gente pessimista e derrotista, é um diferencial no emprego e na família ser alguém cheio de esperança. Já pensou chegar ao Natal desse ano dizendo: eu sobrevivi a 2020, eu quero um Natal extraordinário, pode até levar a camiseta "eu sobrevivi a 2020" e viver esse Natal intensamente como o melhor Natal da sua vida? Não? Eu acho que é uma questão. Hoje pela manhã, lendo um livro, me ocorreu a ideia de montar a árvore de Natal daqui a pouco, para dizer: olha, tem uma festa no final do ano que eu mesmo, não sendo religioso, gosto muito. E essa festa vai ser quase que a imagem que o soldado leva da namorada na guerra, né? O que eu estou vivendo hoje é um horror, mas tem alguém me esperando. Tem uma árvore de Natal. A vida vai voltar. Que é o sentido da árvore de Natal? O inverno está lá fora,